Olá pessoal, tá começando mais um LuplexCast. Hoje eu tô aqui com a Alice, minha co-host, tudo bem? Tudo bom, Lu? E hoje a gente tá com um convidado super especial, que é o Lucas Boechat, que é o nosso Head de Legal Design, tudo bem? Tudo bem, gente? Boa tarde. Bem-vindo. Então, para começar, né, falar um pouquinho sobre você, né? Qual que é seu background jurídico? Porque aqui na empresa a gente tem muitos advogados, né, e administradores também que entraram para a Luplex. Então, conta um pouquinho pra gente sobre sua formação, seus trabalhos anteriores e como você chegou aqui na Luplex. Como todo mundo da engenharia jurídica, que eu acho que vocês devem ter conhecido também, falado mais cedo, eu tenho um background jurídico, me formei em Direito pela PUC, trabalhei em Direito Ambiental e Societário no Verano, no Batista Luz. E como todo mundo na engenharia jurídica, eu fiquei um pouquinho insatisfeito assim, com a jornada dentro do mundo jurídico, trabalhando em escritório. Então, tentando fugir assim, um pouco do direito tradicional, eu acabei conhecendo um investidor da Luplex, que me apresentou para o Ângelo e o Fábio, o líder da engenharia jurídica. E a gente acabou conversando, eu acho que eu me encaixei, eu não sei, eu me entendi, eu gostei da proposta e eu acabei entrando aqui. Legal. Você começou já com Legal Design, começou como EJ? Comecei como um engenheiro jurídico comum, de jardim. Aí depois eu fui me especializando. Legal. Então agora entrando mais na profissão, o que é Visual Law, efetivamente? Perfeito. Visual Law é um termo que resume as técnicas associadas à transformação de conteúdo jurídico de uma forma que principalmente visual, né? Mas para você montar, né, esse conteúdo visual, você tem que trabalhar esse conteúdo de algumas formas. Você tem que entender o conteúdo, você precisa saber o que você pode ou não pode transformar em ilustração, gráfico, infográfico, e também quais materiais, por exemplo, você vai incluir o conteúdo. Tá, a sua equipe é de Legal Design, né? E no Legal Design você tem, então, 3 vertentes, pelo que eu me lembro. É mapeamento, UX Writing e daí o Visual Law? Exatamente. Isso, eu confundi. Eu perguntei, eu ia falar Legal Design, é exatamente isso. Eu não sabia se eu interrompia ou se eu, Não, fazer outra pode pergunta. Então, conta um pouco dessas 3 etapas. Claro, elas seguem uma ordem lógica, né? Essas 3 etapas, e elas todas englobam o Legal Design. Então, para você fazer o Visual Law do conteúdo, você precisa entender o conteúdo de uma forma bem profunda, né? E entender esse conteúdo é um mapeamento. Então, você mapeia tudo aquilo que você tem na sua frente no documento, quais são as ideias principais, o que você precisa de enfoque ou não. E o UX Writing, que é essa etapa intermediária, que é tão importante quanto as outras, é a etapa de reescrever parte desse texto, parte do conteúdo, para ele conseguir conversar com a imagem, né? Não adianta você ter um texto de 40 páginas e aí um infográfico embaixo que explica o conteúdo anterior. A pessoa vai ler tudo aquilo, olhar e falar, putz, eu podia ter lido só o infográfico, só a imagem, que eu ia entender tudo. A junção de todos esses elementos dessa ordem, né, de tarefas ou de práticas, ela é o Legal Design. E é como a gente trabalha na Luplex. Legal. E voltando até no que você falou sobre EJ, né, que é a nossa área de engenharia jurídica, a gente teve um episódio hoje mesmo falando sobre isso. Qual que é a importância do trabalho do Legal Design no contexto da automação de documentos? Né? Onde que entra essa área? Perfeito. O Legal Design, ele é, como eu posso dizer, eu não vou dizer uma etapa opcional, mas ela é uma etapa que pode ou não pode fazer parte da padronização ou da automação. Depende da maturidade do cliente ou da pessoa que vai ler o conteúdo, para ver se a questão visual ela se adapta ou não, do conteúdo que vai ser padronizado ou automatizado também, mas o Visual Law e o Legal Design na automação e na padronização, ela entra como uma garantia de identidade visual até certo ponto. Então, todo documento que vai ser gerado por esse cliente vai sair com a identidade visual do cliente. Ela tem ali uma camada de estilo, por exemplo. Vai ter a cor do cliente, a fonte do cliente. Isso tudo vai ser pré-definido.
A gente sabe, pelo menos eu vi trabalhando no escritório, que formatação, especialmente imagem, mudar cabeçalho, criar uma coisa nova, é uma coisa que muitos advogados e muitos escritórios têm problema. É o que eu mais ouço no criminal. Olha eu aqui. Sim. O que eu mais ouço no comercial é justamente isso. Olha, Alice, eu entendo, a plataforma é super legal, mas é que eu tenho toque. Então, os meus documentos eu preciso rever muitas vezes. Eu falo, olha, não é você. Acho que advogado tem mais toque do que dor de cabeça, né? Sim. São todos. E tem aquele clássico de você vai colar uma imagem no Word, você cola a imagem no Word e o computador implode, né? O documento inteiro sai de formatação. Então, você ter a certeza de que tanto a identidade do seu escritório, da sua empresa ou do jurídico vai estar ali, quanto regras de formatações mais simples também, que podem entrar em Visual Law e Legal Design. E que tipo de coisa dá para colocar de elementos visuais, assim? Eu sei que tem linha do tempo, infográficos, mas fala algumas coisas legais que você já colocou em algum documento. A gente já colocou QR Code mandando vídeo para o advogado explicando a tese, ou até explicando um conceito específico, porque se espera muito dos juízes, tem assuntos muito variados. A gente já criou ilustrações para uma tese de oxidação de aparelho telefônico. Se você pegar toda a parte científica daquilo tudo e você colocar... Eu não entendo. Um leigo não vai entender. O juiz, provavelmente, a não ser que ele tenha um background químico, não sei, porque ele mudou de carreira tarde, ele também vai ter problema em entender. A gente pode ter também gráficos variáveis, a gente já usa também como parte do Visual Law. Então, uma análise de risco que dá uma matriz de risco no final e uma nota, por exemplo. A gente tem os gráficos que são gerados com base naqueles dados. A gente tem documentos fixos também, a depender do cliente. Então, a gente quer fazer uma cartilha que explica esse produto, por exemplo. A gente tem um produto X de um banco, não sei. E a gente quer explicar esse produto de forma fácil. Também é Visual Law, porque são termos jurídicos, de vez em quando pode ser até um contrato. Então, o Visual Law e o Legal Design pode entrar em muita coisa, a gente faz muita coisa também. Legal, então, porque até é legal para mim, porque na minha cabeça o Legal Design e Visual Law, ele servia muito mais para um propósito de você seguir uma identidade visual da marca, do escritório, que seja para manter essa uniformidade dentro dos documentos, mas pelo que você está falando também, ele é funcional, né? E tanto para você conseguir entender de uma forma mais resumida ali o que está naquele documento, enfim, o que seja, né? Além também de, lógico, manter essa identidade visual. O que eu queria te perguntar é como que funciona esse processo, né, de você entender primeiro qual que é a identidade visual do cliente, se tem um mapeamento, se os clientes normalmente até para esse escritório, eles já têm isso ou se a gente define junto com eles, né? Como que é essa entrada, né, do cliente para a gente mapear e começar o trabalho de Visual Law e Legal Design? Perfeito. Toda vez que um projeto novo entra, a gente conhece um cliente novo ou talvez inicia um projeto de Visual Law com um cliente que não participou ainda de um processo desses, a gente tem algumas perguntas básicas, algumas definições básicas, né? Primeira coisa, vocês têm um guia de design, um guia de estilo. A maioria das grandes empresas tem, isso é muito difícil uma Azul, uma Claro, uma empresa grande, não ter um guia de marca já pré-definido. Então, a primeira coisa é perguntar se existe alguma coisa. Os escritórios normalmente têm uma versão muito simplificada disso, que é mais formatação para garantir que o advogado não vai escrever a peça, o estagiário não vai escrever a peça com Comic Sans tamanho 48, por exemplo, assim, umas pré-definições bem básicas. A primeira definição é essa. A gente, tendo isso ou não, a gente pode criar isso para o cliente também. Tiveram clientes que pediram isso, fez parte do processo, a gente criar uma identidade visual para os documentos, uma identidade de marca para os documentos. E tendo isso definido, a gente parte para a definição de qual que vai ser o conteúdo, quem que é o leitor e se o cliente tem alguma referência ou se ele já viu alguma coisa ou se ele tem em mente o que ele vai querer. Porque é muito arriscado, é muito desgastante você desenvolver toda uma identidade como você acha que ela deveria ser e você faz uma entrega intermediária, você faz um MVP e ele fala, não, mas eu tinha imaginado outra coisa. Então, quanto maior subsídio a gente conseguir pegar nessa fase inicial, é melhor. E aí, no final dessa primeira fase, a gente entrega um guia de alinhamento estético, como se fosse um manualzinho de tudo que a gente criou, imaginou, e as variações de cores, e a gente vai seguir isso na criação do documento. Geralmente aí vem a primeira aprovação ou a primeira sugestão de mudança. Legal, eu achei muito legal esse fluxo, né, de entrega,
Porque, assim, eu tive uma agência minha que fazia social media, fazia design e tal, e a maior dor por lá era o cliente pedir uma arte, te dar um briefing de alguma arte para social media, mas uma coisa bem, assim, simplificada. Você fazer e falar, não é isso que eu queria, né? Então, porque às vezes o cliente tem a imagem que ele quer desenhar na cabeça dele e não consegue explicar isso, né? Então, eu imagino que, como você falou, ainda mais para essa área que é um pouco mais complexa do que só mexer no Photoshop, né? Exatamente. Você ter esse briefing, você ter... Até às vezes, falando assim, para os clientes, né? Que às vezes pensam querem ter um trabalho de legal design, de visual law, que seja, já se organizar internamente para ter esses padrões de formatação e tudo, para que o nosso trabalho corresponda à expectativa dele. Porque é muito fácil, olha, eu quero que tenha meu logo aqui, essa fonte, não sei o quê. Só isso. E o cara tá com o documento pronto na cabeça dele. Sim. E aí esperar que a gente vá fazer exatamente o que ele tá pensando é um pouco difícil. É bem né? difícil. Impossível. Alguns diriam que é impossível você conseguir fazer exatamente o que a pessoa está pensando. Legal, legal. Até uma dúvida minha mesmo, né? Como que são criados esses elementos visuais, essas imagens e tal? Via código? Tem alguma ferramenta mesmo de identidade visual, coisa assim que vocês usam? Perfeito. Como que você incorpora isso nos documentos, efetivamente? Perfeito. Tem algumas variações, né? Os gráficos são criados por API, por uma ferramenta dentro do nosso código. Então, a gente tem os parâmetros ali pré-definidos. O cliente escolhe o gráfico que ele quer. De caso a caso, a gente também tem pré-definições de quais informações vão gerar quais gráficos, né? Você não pode ter X, Y, Z e falar, eu quero um gráfico de pizza que tem 80 informações. Os dados não cruzam, né? Então, a gente já tem isso pré-definido por tipo de informação. E as ilustrações e infográficos a gente cria na ferramenta de design que mais se adaptar. Então, tanto eu quanto a minha estagiária, a Isa, a gente tem um background mais, como eu posso dizer, mão na massa. A gente não tem um curso de design necessariamente, mas a gente mexe no Canva, no Photoshop, no Illustrator, no InDesign. Então, a ferramenta que melhor se adaptar à criação de um elemento visual é a que a gente vai usar. E depois esse elemento visual ele é transferido para o Word, que é a ferramenta base da nossa automação, né? É isso que eu ia perguntar, porque na Luplex a gente consegue elaborar um documento em Word, em PDF, em PowerPoint. O Visual Law também dá para aplicar em todos esses? Sim, sim. A gente adapta, né? Então, se você quer uma ilustração que é muito difícil de criar no Word, a gente cria a ilustração fora e depois importa ela para o Word depois. Então, eu posso entrar na plataforma da Luplex, responder um questionário e gerar um PowerPoint com Visual Law? Pode, com certeza. Muitos clientes fazem isso, inclusive. Legal. E aí eu queria entender um pouquinho assim, quais são os desafios dessa área, né? Porque tem a parte do mapeamento, de você entender a necessidade do cliente, o que ele quer, tem a parte da construção, a parte da entrega, a parte da revisão, né? Que você falando às vezes parece até ser, não tem dor de cabeça nenhuma, é fácil pra gente de fazer, né? Não tem esse problema com o cliente. Então eu queria entender às vezes quais são as maiores dores, até às vezes para o cliente se adaptar, já entender também como funciona, para ele mesmo já se programar, né? Como eu falei o exemplo da identidade visual, para ele saber o que eu preciso ter pronto aqui para facilitar o trabalho deles para ter uma entrega mais fluida. Perfeito. Além da questão dessa definição de estilo, de identidade inicial e qualquer divergência que a gente possa ter com o que o cliente imaginou inicialmente, que eu acho que na realidade são as coisas mais tranquilas de resolver. Uma reunião resolve, uma definição seguinte resolve. A maior dificuldade agora é quando a gente faz automação de Visual Law de algum conteúdo externo de uma empresa que não é parceira nossa ou que faz Visual Law estático. E aí Visual Law estático, o que eu quero dizer é o cliente compra uma peça de Visual Law pronta, por exemplo, ou contrata alguém para fazer uma peça de Visual Law e essa peça foi criada ou foi imaginada sem automação em mente. Porque você pensar na automação enquanto você está desenvolvendo o Visual Law é você garantir que se tiver um texto a mais ou uma quebra de página, você tiver alguma mudança da lógica, o documento vai seguir a estética que você quer. Então... Você controla, tipo, controle de linhas órfãs, coisas assim? Exatamente. Ou trabalhar dentro de tabelas, até com quebra de linha. Então, você tem uma ilustração muito grande, por exemplo, numa página, e você tem um texto variável em cima e a pessoa separou 2 linhas a mais ou a menos, se aquele texto aumentar, ou vai ter um espaço enorme ali, aquela imagem vai mudar de página, por exemplo, ou você vai ter que limitar quanto conteúdo você pode pôr. Quando a gente cria, quando os nossos parceiros criam, esse processo criativo acontece com a padronização em mente. Então, a gente sabe onde a gente pode deixar espaço, onde a gente coloca lógica para pular espaço ou não.
Então, a maior dor hoje em dia é adaptar esses conteúdos que foram criados, que podem ser muito bonitos, podem ser estéticos, podem até ser tudo isso e funcionais, mas que eles não foram criados com a padronização em mente. Então, quando você tenta mudar alguma coisa que é muito congelada, muito fixa, a formatação sai do esperado. Legal, então é como se fosse, às vezes, um template, né? Pensando assim, então a parte do design em si, né? Então as imagens e tal, os gráficos, e a parte do texto, né? Então às vezes a pessoa, então, ela tem alguém para fazer a parte do visual e às vezes vem para Luplex, ou então faz manualmente o texto do documento, mas pela imagem não ser, a imagem pelo design, né? Não ter sido feito pensando num contexto de automação, quando você vai unir essas duas coisas, quebra. Né? Exatamente. Então, o texto que era para estar em cima cai embaixo, quebra o texto que não era para quebrar, acontece esse tipo de coisa. Né? Exatamente. Legal, cara. Dentro desse contexto também, peças que são criadas em programas de design e convertidas para Word diretamente. E aí, quando você olha a uns 5 metros de distância, aquilo é perfeito, mas quando você chega perto, nenhuma conversão de PDF para Word, por exemplo, ela nunca sai completamente perfeita. De Word para PDF, sim. Mas de PDF para Word nunca sai exatamente certo. Então, a gente cria direto no Word, ou até pode ser até direto no PDF para ser automatizado em PDF, ou direto no PowerPoint. A gente sempre cria direto na ferramenta que vai receber a automação, que vai receber a modificação. Porque o PowerPoint requer outros tipos de cuidado, né, na hora de automatizar os elementos visuais do que o Word, não é? Sim. Um pouco mais delicado? O PowerPoint é um pouquinho mais delicado porque ele trabalha dentro do slide, né? Então, quando você está escrevendo ou colocando conteúdo no Word, ele cria uma página adicional e ele abaixa o resto do conteúdo. O PowerPoint, ele trabalha naquele espaço e ele não é linear, né? Então, se você tem um quadradinho aqui e você quer colocar um quadradinho do lado, ele não vai empurrar o outro quadradinho para você. Então, a gente trabalha também um pouquinho ali dentro das não vou dizer nem limitações, dentro das peculiaridades de cada ferramenta. E o Lucas, eu sei também que tem um cliente nosso, um banco, que eu não vou citar, mas que já recebeu numa sentença um elogio com a petição que ele protocolou, não foi isso? Já recebeu. 2 bancos, inclusive. 2 bancos. Receberam elogios. O direito era, não vou dizer se é ainda, mas era, ou pelo menos ele está tendendo a ser cada vez menos conservador. Então, eu lembro em reuniões do ano passado, até mais recente, era um medo dos clientes colocar legal design visual lá nas peças, imaginando uma recepção ruim do judiciário. E o que a gente recebe é o oposto, né? Então, os juízes ou o judiciário, eles falam, está muito mais fácil entender esse conteúdo, está muito mais fácil de entender a situação, os fatos. Uma linha do tempo faz uma diferença absurda de você olhar ali as etapas e quando aconteceu cada coisa do que você lê em texto corrido. Você bate o olho e entende. Então, as respostas estão sendo muito positivas. Desse mesmo caso que você falou da oxidação de aparelho, quando eu advoguei, eu trabalhava para uma empresa que a gente tinha que explicar como funcionava o processo de envasamento da garrafa para depois explicar se aquela pessoa era responsável por aquele caso de sujidade ou não. Eu lembro de perder laudas e laudas, eu tinha que explicar uma coisa zero técnica, que eu falei, putz, perdi já a atenção de quem está lendo aqui. Perfeito. Eu poderia ter aplicado o Visual Law, 3 elementos visuais. 3 elementos visuais, a garrafinha, a máquina, o processo, sim. Já ficava linda. Legal, é interessante você falar essa questão do conservadorismo, né? Porque, querendo ou não, todo mundo sempre busca praticidade, né? Sim. E eu imagino que, assim, ainda hoje, deve ter gente que ainda pensa, putz, vou botar elemento visual no documento. Documento tem que ser corrido texto e é isso, né? Só texto. E é engraçado que às vezes, até a dor do próprio advogado que pensa isso é, putz, ter que ler aquele processo maçante, um monte de só texto. E você ter ilustrações ali vai facilitar muito o trabalho, né? Então, além da parte de automação que a gente faz de documento, você ter também legal design, que vai deixar mais fácil de ler, não tem por que você não fazer isso. Agora, lógico, né? Tem também empresa especializada em legal design. Sim. Você não vai pegar um designer qualquer e botar ele para fazer legal design, porque são coisas diferentes, por mais que conversem entre si, né? O conhecimento jurídico é imprescindível, principalmente pela parte de mapeamento. Você precisa entender o conteúdo que você está trabalhando para transformar ele em outra coisa. Senão a transformação sai um Frankenstein no final.
E eu acho que grande parte do conservadorismo vem dessa noção de que o visual law só tem o visual, né? Só tem o que é visual. Então não adianta você deixar um documento bonito se você não ajuda o leitor a compreender o que está escrito ali. Pode colocar 1000 ilustrações e nenhuma ser útil, ou nenhuma ser prática, ou nenhuma ajudar a facilitar a compreensão do que está ali. Então, realmente, essas duas coisas andam juntas e são extremamente importantes. São complementares, São complementares, sim. Sim. A gente falou muito sobre visual law. Tem outras frentes do legal design também? Existem outras frentes do legal design. Elas são um pouco mais, eu não vou dizer cruas, mas são mais novas. Dentro de UX Writing, dentro de legal design, por exemplo, existe uma vertente próxima à psicologia, que é como o conteúdo é lido e interpretado. Então, isso é muito além, né? É uma formação específica, eu acho até, mas de interpretação de quais cores usar para mudar o humor, por exemplo, de quem está lendo. Que é uma coisa que existe. Existe Cores muito, mudam o sim. seu humor. Até formas de ilustração, a forma de como esse conteúdo é interpretado é uma coisa que eu sei que existe, mas é muito nova. Que é mais uma barreira, né? A gente tem que transformar o conteúdo, você não consegue transformar o leitor ainda, assim, de forma direta. Mas a interpretação é uma área nova, por exemplo. Sim, a gente tem muito isso falando mais em marketing também. Sim. Quando a gente pensa, por exemplo, você vai criar a identidade visual de uma marca, né? É impressionante como tem identidades visuais que foram tão bem feitas que você não conhece a marca, você nunca viu. Só de você ver o logo, a fonte, você consegue imaginar de qual segmento essa marca é. Exatamente. Né? Então eu imagino que assim, isso já, essa parte, né, de identidade visual principalmente, mais para você associar, né? Então a cor, a fonte, os elementos ao segmento, o que aquilo vai significar, né? Seja um pouquinho mais avançado, mas essa parte de mudar o humor, de você conseguir meio que junto com os elementos visuais, né? Então às vezes usar o tamanho das fontes, tal, você usar essas cores para você ir mapeando ali o humor da pessoa, cara, sensacional isso aí. Eu li muito nada legal. jurídico, mas a ver com cor, que o McDonald's, que usa amarelo e vermelho, é porque ele te dá fome e te cansa. Então você quer comer e sai rápido. Você não quer ficar muito tempo. Faz muito sentido. Sim. Se fosse um azul, você fica mais ambientado. Você não vai ter tanta fome, mas você vai ficar lá e você vai ficar lá um tempão. Então, é interessante. São cores mais vivas normalmente, né? Despertam esse sentimento de paixão, coisas que você faz, age pelo emocional. Então, se você for pegar essas marcas que normalmente são coisas que são compradas por impulso, né? McDonald's, Coca-Cola, marcas vermelhas principalmente, vermelho, laranja, Sim. né? São marcas que falam sobre isso. Agora, se você for pegar, por exemplo, sei lá, Instagram, rede social, sempre tem vermelho, rosa, essas cores mais vivas, né? Agora você pega coisas que falam sobre negócios, a maioria das vezes é azul, branco, preto, Luplex. Né? Então, LinkedIn, várias empresas. Então, é legal ver como realmente... Tem muita gente que às vezes olha, é só uma cor. Né? Então, vai pensar em criar um negócio, criar uma identidade visual e fala, não, eu gosto dessa cor. Mas tem que ver se essa cor, se a paleta de cores, tipografia, vai fazer sentido para o conceito do mercado que você está inserido. Né? E não deve ser diferente para a parte de legal design. Né? Sim, sim. E como você falou, essas são práticas que na indústria do marketing, por exemplo, elas existem faz um tempo. Então, esse conservadorismo que era da carreira jurídica, até que talvez ainda exista um pouco, os legal, palavra, assim, quando você associa um conteúdo externo, você traz para o mundo jurídico, você adapta para o conteúdo do mundo jurídico, eu sinto que a gente está alcançando, né? Então, essa análise psicológica de cores, existe uma palavra para isso, mas eu não lembro. Conheço como psicologia das cores também. Psicologia das cores, provavelmente. Isso, tem alguma que é análise cromática, mas eu não sei se tem a ver com roupa, com o que a gente veste. Pode ser também. Isso existe no marketing há um tempo já. Mas a junção do jurídico com esses conhecimentos novos é o que eu vejo acontecendo e é o que eu vejo que está sendo o futuro dessa área. E você vê alguma diferença do cliente, assim, na primeira reunião que você faz? Ele já chega já acreditando mesmo no visual law? Falar, é isso aqui? Ou ele já chega com o pé meio atrás, falando, não sei o que é isso, sai animado, tem alguma mudança? Como é que é? Bom, como sempre, existem clientes e clientes. A maioria eu vejo animado com a ideia.
muitos estão entusiasmados em participar do processo criativo, que é uma coisa importante. Você ter aquela validação de uma primeira entrega, segunda entrega, de um cronograma. Em alguns poucos casos existe aquela questão de meu chefe mandou, eu tô aqui porque meu chefe mandou. Acontece, porque talvez a pessoa não teve a introdução ainda, o que vai acontecer. Talvez a hora que ele está ali falando comigo é uma hora não billable, e ele não, talvez queria estar fazendo alguma coisa que ele pudesse cobrar para algum cliente. Mas são casos muito, muito pequenos e durante o processo todo mundo fica engajado. Porque é muito legal de ver o conteúdo sendo criado. É bom para o advogado ver que o conteúdo que ele está escrevendo ele está mais compreensível, você dá mais vontade de ler o conteúdo. Então, no final do processo, todo mundo fica satisfeito. É muito mais gostoso ler alguma coisa com um elemento visual, claro. Pelo menos do que eu vejo no comercial, é muito cliente pedindo proposta de honorários em PowerPoint. Porque é justamente o que você falou, todo mundo tem que fazer e a hora não bilável. Exatamente. E para cobrar caro, tem que dar aquela elaborada, falar da equipe, falar dos prêmios, falar de tudo, né? Você tem 7 páginas para vender a sua empresa inteira, numa proposta de honorários, né? De demonstrar o porquê que o seu escritório está na frente, o porquê que a sua proposta merece ser lida de ponta a ponta. E uma coisa que eu não pensei, mas alguém já me falou, um amigo meu que não era do mundo jurídico, ele falou que documento jurídico parecia manual de micro-ondas. Aquela coisa que você vê aquele monte de página, você fica meio... Sabe, eu não quero ler isso. Alguém leu manual de micro-ondas já? Sabia que tinha. Não dá vontade. Você procura 20 anos depois quando você trava a porta sem querer, você não consegue abrir. Mas essa transformação é muito importante. Para todo mundo que está envolvido na área, para todo mundo que é leitor de conteúdo jurídico ou consumidor. Eu confesso que eu fiquei um pouco mal acostumada aqui, porque agora eu estou acostumada a ler os documentos com elementos visuais, né? Então fica fácil. E aí outro dia um amigo me mandou uma inicial para eu dar uma relida. Na hora que eu vi aquele bando de texto corrido, só texto, eu falei, nossa, como muda, que diferente, esquecido que a gente escrevia daquele jeito. Né? Sim, quase não dá vontade de ler. É outro tipo de atenção, você até lê, mas é outra pegada, né? Sim. E eu percebo então que essa questão do legal design é algo que serve para todo o perfil de empresa, tanto para grandes empresas quanto para escritórios, pequenos, médios, grandes, enfim, ou pelo menos uma coisa que todo mundo deveria ter acesso, né? E hoje você vê, apesar de ser algo que serve para todos, né, você vê uma procura maior em algum setor específico, né? Porque às vezes assim, hoje em dia quem procura mais são as grandes empresas, são os escritórios maiores, né? Então até para os escritórios menores ali de pequeno, médio porte, já se atentarem para começar a buscar esse tipo de serviço para não se desatualizar lá na frente, né? Perfeito. Atualmente eu vejo um interesse bem geral, talvez até por motivos diferentes em cada segmento ou tamanho, né? Então, nas empresas grandes, os jurídicos de empresas grandes, por exemplo, já é uma diretiva, geralmente, da empresa de que todo documento tenha uma identidade visual da empresa. E essa diretiva, pelo que eu vejo, cada vez mais, ela entra dentro do conteúdo que está ali numa peça, por exemplo, numa petição ou num contrato. Então, existe um interesse ali de garantir que tudo tenha marca. O McDonald's quer que tudo tenha marca do McDonald's. Então, toda empresa grande vai querer garantir que o que é dela é facilmente identificável. Até numa questão do judiciário. Então, o juiz vê, ele sabe que aquela peça é daquela empresa, ele sabe como é fácil lidar com eles, ou pelo menos se espera que ele saiba disso, que a informação já vai ser fácil, então isso já tem um ponto positivo. E a gente recentemente teve alguns trabalhos de conteúdos estáticos em sites, por exemplo. Então, um aviso de privacidade, por mais que não pareça na superfície, é um conteúdo jurídico, né? Aquele texto é profundamente jurídico. E aí você tem um site que é inteiro com a cor, com a estética do cliente, aí você clica no link do aviso de privacidade, é um documento branco, manual de micro-ondas. A pessoa não quer isso. E se você está colocando aquele conteúdo ali, você tem um interesse mínimo que uma pessoa comum consuma aquele conteúdo. Então, a gente trabalhou para criar uma coisa que tivesse uma
uma linearidade, que você fosse de um conteúdo para o outro sem ficar muito chato, que tivesse ilustração de tudo, simplificação de conceitos. Isso num microcosmo de empresas grandes, né? Agora, escritórios pequenos, com a quantidade de escritórios que existem no Brasil, dos cursos de direito que existem, advogados novos que existem, todo diferencial é bom. E você ter ali na sua peça, ou na sua proposta, ou num aviso que você solte, no informativo, você ter uma marca bem definida, você ter um conteúdo que é, além de esteticamente agradável, facilitar a leitura, é um diferencial enorme. Então, escritórios pequenos também procuram isso. Especialmente porque você precisa criar uma marca nesse começo, né? Como você falou, não é só pensar em 3 nomes e uma cor e aquela é a sua empresa. Então, isso precisa estar, isso geralmente está em tudo que você produz. Então, para eles é importante também. Eu vi essa sua política de privacidade, ficou linda. Obrigado. E eu vi também um outro que era um escritório de advocacia que tinha diversos clientes e ele conseguiu fazer... Ele só mudava o logo em cima, então era o logo do escritório dele e o logo do cliente. Exatamente. Então, cada documento diferente tinha um, né? Cada documento diferente tinha um e a gente já deixou padronizado para seguir a cor do cliente, por exemplo. Então, além de seguir o logo ali, o logo alterava a cor também para estar em acordo com a cor do cliente. Muitos escritórios fazem isso, né? Então, a peça não é só do escritório, é do escritório mais o cliente que ele está representando, por essa questão de marca grande, de ser facilmente identificável que aquela é a marca que está ali se apresentando. Então, foi bem legal esse projeto também. Eu vi, eu gostei. Tem também uma empresa que entrou na Luplex porque ela queria justamente padronizar a cara dela. Então ela falou, eu não quero fazer o meu conteúdo, né? Os escritórios externos vão continuar acessando a plataforma e elaborar o próprio conteúdo, mas do meu jeito, com a minha cara, porque senão, ora eu sou passiva, ora eu sou agressiva, ora eu falo muito. Então ela criou o playbook dela e aí os escritórios podem seguir, não é isso? Exatamente. E é uma garantia de que a peça vai sair sempre como o cliente quer. Vão ter as informações, vai ter a linha do tempo, o texto é condicionado também, então não vai ter a possibilidade de escrever um texto enorme no meio de uma peça visual onde ele não é necessário, a não ser que aquilo seja uma coisa que o cliente quer. Então a gente consegue padronizar tudo isso. Legal. O legal de padronizar, eu imagino, né, é que é algo que você pode replicar futuramente. Então, até esse exemplo que você deu, né, que você mudava o logo, ele já puxava as cores, né? Às vezes a pessoa também acha que assim, cada documento que for fazer, eu vou precisar de um serviço de legal design, vai ter que ser um para cada um. Não. Você cria como se fosse um template até junto, já com a automação do documento, para tudo que você fizer já seguir naquele padrão, né? Seleciona quem é o cliente de uma lista, ele já puxa todas as regras daquele seu cliente, né? Exatamente. É o que a gente chama de template de estilo. Né? Ele já traz tudo que é visual, tudo que é de formatação, tamanho de letra, ele já traz para aquela peça como uma camada, né? Então, já modifica tudo. Não sei você não advogou, né? Mas dá até vontade de voltar a advogar ouvindo tudo isso, porque vocês deixam ficar legal de novo. Você tem certeza que a outra parte vai ler o seu documento. Exatamente. Eu lembro de perder horas e horas desenvolvendo uma tese e sair super satisfeita com o que eu escrevi e falar... Daí vem aquela sentença... as, réu, res, se preso, requisito. Você fala, putz, zero fundamental. Já nem leu, não sabe nem se meu cliente está preso ou não está preso. Exatamente. É chato de ler, né? Advogar, eu não sei como se diz, porque eu nunca advoguei, mas a vontade de pegar isso e usar para tudo que eu faço também em marketing. Quero fazer uma arte para rede social, já faz o template das cores, padrão, tudo, porque também seria aplicável, né? Mas, enfim, cara, muito, muito legal. Não sei se tem alguma coisa que você quer perguntar, alguma coisa que você quer falar, mas para mim foi um dos melhores episódios nossos aqui, porque... Nossa, eu fico realmente é uma área que eu gosto muito, né? Porque conversa um pouco com a minha também, né? Com marketing. Então você vê outras áreas completamente diferentes, né? Que às vezes falam ali a mesma língua, se conversam nesse quesito, para mim é muito legal. Quando que você achou que direito fosse esbarrar com marketing, né? Exato. Exatamente. Exato. Muito legal. Mais alguma coisa, pessoal? Tá, beleza. Então, muito obrigado, Lucas, por vir aqui falar com a gente. Obrigado, pessoal. Obrigado pela atenção. Adorei estar aqui. Obrigado, Alice, também. Prazer. E é isso, pessoal. Esse foi mais um Luplexcast. Se você gostou, não se esqueça de se inscrever aqui no canal, curtir, comentar e também nos seguir nas redes sociais, @Luplex e @Lausoft, que é nosso software de gestão.
Se você quiser conhecer mais também sobre as nossas empresas, tá aqui abaixo o link dos nossos sites, beleza? É isso, tchau, tchau.